A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 10, de 19 a 24. Eu começo, que está em vermelho aí, é bom seguir daqui para ficarmos juntos, só por isso. Mas aí eu quero que vocês sigam na sua Bíblia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que Deus consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Todos, não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Entrada franca. Acho que todos nós gostamos de entradas francas, né? Gostamos de aproveitar as oportunidades quando são oferecidas para nós. Estava olhando ali, eu sei que o Anselmo, é que eu não achei nem o Anselmo, nem o Chico para orar, por isso que eu pedi para o ancião, porque pastor também é ancião, Newton. A palavra ancião fica velho, né? O cabelo está ficando branco já. Mas o ancião Anselmo sempre dizia, ele deve estar aqui, porque eu estou vendo a esposa ali. Ah, ele está na guarda. De graça até injeção na testa a gente aceita. Eu nunca entendi isso, viu? Porque eu de graça não ia aceitar nunca uma injeção na testa, né? Mas tem muita gente que aceita de graça qualquer coisa. E tem muitos oferecendo muitas coisas de graça que não vale a pena. Mas o que é oferecido para nós, pela graça de Deus, é de graça. A salvação é oferecida para nós. E nós temos uma entrada franca. Nós temos a liberdade de recebermos gratuitamente esta oferta. Acho que todos nós sabemos de cor. Vamos falar Efésios 2, 8 e 9? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça. Tudo é graça, né? Nossa lição também para os casais foi graça sobre graça. E é só pela graça de Deus que nós estamos aqui também. A graça, a maravilhosa graça de Jesus. É outro hino que nós temos que cantar aqui, viu? Eu sei que é hino que o coral gosta de cantar, mas eu amo aquela música. Graça como maravilhosa de Jesus. Mas hoje cantamos um que vai perfeitamente com a lição dessa noite. O véu que separava já não separa mais. E sabemos que nós temos esse livre acesso porque foi rasgado esse véu. Nós temos entrada no Santo dos Santos e temos estudado que isto era privilégio apenas do sumo sacerdote. E agora nós, por causa do caminho novo, vivo que Jesus abriu, temos entrada franca no Santo dos Santos. Portanto, nós podemos entrar na presença de Deus.
Mas uma vez que nós sabemos disso, Deus quer de seus filhos fidelidade. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Ele está à procura dos fiéis na terra. Ontem, quando nós estávamos só em 4 casais conosco, né? Eu falei, bom, pelo menos os fiéis estão aqui. Os que não tiveram, desculpa, viu? Mas nós tivemos um tempo maravilhoso. Foi gostoso, mesmo só com aquele pequeno grupo. Mas isso não é desculpa, não. Nós temos que ser fiéis em tudo. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco é infiel também no muito. Por isso que o Senhor está à procura de pessoas fiéis. Pessoas que se entregam inteiramente a Ele. E esse texto fala sobre isso. É um texto mais prático. No meio de todas estas passagens que falam sobre o sangue, que falam sobre sacrifício, aí temos um texto bem prático para a nossa vida cristã. Seja Deus ao cônjuge, ao amigo ou ao irmão, fidelidade é questão de decisão. Fidelidade é algo que você decide ser. Todos nós temos que decidir sermos fiéis. E Deus, Ele nos convida, venha, usufrui de tudo que tem em Cristo. Ele vem e oferece, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é interessante que tantos recebem a Cristo como Salvador, depois vivem só nas migalhas. Aceitam a Cristo pela graça, mas não vivem pela graça, não usufruem de tudo que têm na graça do Senhor. A entrada é franca. Cada um que quiser pode entrar. A maioria que está aqui já entrou, mas não está usufruindo, não. Eu sinto dizer que a maioria de nós entramos, somos salvos, mas parece que nós vivemos lutando para ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja. Não é uma coisa que você faz de todo o seu coração. E nós temos que fazer de coração. Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração. Como que nós podemos responder ao convite de Deus? Mais uma vez eu vou me basear nas 3 grandes virtudes: fé, amor e esperança. E cada uma destas palavras estão incluídas aqui nesses convites. O primeiro convite é de aproximarmos pela fé. Vamos olhar então no nosso texto, versos 19 a 22, e observarmos esse convite. Tendo, pois, irmãos, os irmãos estão comigo? Intrepidez, é na Bíblia, viu? Você pode olhar no celular desde que você está olhando na Bíblia do seu celular. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos. Irmãos, nós podemos ter intrepidez. Todo mundo entende o que é intrepidez, não entende? Intrepidez quer dizer ousadia. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tudo isso foi possível por causa do sangue de Jesus. Nós temos vitória em Cristo por causa do sangue de Jesus. Nós temos entrada no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei. O sangue de Jesus me lavou. Nós temos que cantar assim sobre o sangue de Jesus, pois foi o sangue de Cristo que nos deu esta passagem direta. Passamos o véu e entramos no Santo dos Santos por causa daquilo que Cristo fez. E observamos que Efésios 2,13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe,
fosses aproximados pelo sangue de Cristo. O contexto de Efésios 2, versículos 12 e 13, está falando como que no passado nós estávamos separados. Havia uma parede que nos separava, era a parede da inimizade. Esta parede foi derrubada e agora em Cristo Jesus nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus nos dá ousadia. É o sangue de Jesus também que nos dá ousadia para aproximarmos ao trono da graça. É por causa do sangue de Cristo que nós podemos aproximar com coragem, também usa o termo coragem em Hebreus 4,16, com ousadia diante do trono da graça, para fazermos os nossos pedidos e recebermos graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Mas notem que o verso 20 fala sobre essa entrada. Ao aproximarmos, nós temos que saber que esse é um novo caminho. Veja que é através do sangue, é também um novo caminho. Esse é o único caminho. E quando lembramos do único caminho, lembramos de João 14,6. Jesus disse: eu sou, não é um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aproximamos apenas através de Jesus Cristo, pelo novo caminho. O Velho Testamento tinha outros, mas ainda apontava para o caminho principal, que era Jesus que viria. Era o velha aliança, como nós vimos, né? Mas agora a nova aliança. Por isso que é dito que é um novo caminho. E também é dito que não só é um novo, mas é um vivo caminho. É um novo caminho pelo sangue de Cristo. E é um vivo caminho. Quando fala vivo caminho, está se referindo à ressurreição. Porque nós sabemos que o nosso poder para viver hoje é porque Cristo ressuscitou. Nós sabemos que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, que é o poder do Espírito Santo, habita em nós. E é Ele que nos dá poder. Hoje o pastor Newton falou sobre o poder para testemunhar. Atos 1:8, recebereis poder. Nós temos poder para testemunhar, mas esse poder vem por causa da ressurreição. Nós observamos que os discípulos antes eram covardes, eles eram medrosos, nem se achegaram ali perto quando Jesus estava sendo crucificado. Só as mulheres chegaram. Os homens não, saíram tudo correndo, covardes. Mas depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, depois da ressurreição de Jesus, estes homens foram transformados. É o poder da ressurreição. É um novo caminho, mas também é um vivo caminho por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mas continua o nosso texto, o verso 21 diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos o grande sacerdote, e esse não é mais um sacerdote, é o grande, sumo sacerdote, é Jesus. E nós temos Jesus que nos introduz até Deus. Eu fiquei pensando, eu nunca visitei Washington, já parei lá em Washington de avião, mas nunca visitei. Nós estávamos querendo muito visitar lá. Mas uma das coisas que a gente gostaria de visitar era o presidente. Olha lá, visitar o Trump. E imagina se eu chegasse lá e falasse assim: me leva de táxi até a Casa Branca. O táxi ia pegar, me levar, passar ali na frente. Mas ele não ia entrar lá dentro da Casa Branca. Mas vamos supor que eu estivesse com o filho do Trump. Me leva até a Casa Branca, junto com o filho do Trump. Ele não só me levaria até a entrada, mas ele me introduziria até lá no Salão Oval, junto com o presidente. Eu teria todo esse direito por causa do filho. Irmãos, nós temos o mesmo direito e muito maior do que ir numa Casa Branca, uma sala oval, num lugar que talvez as pessoas gostariam de ir. Nós temos a presença do Senhor, por causa de Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Então veja, nós podemos aproximar.
E nós podemos aproximar pela fé. E agora chegamos no versículo que fala sobre o aproximar. Versículo 23. Não li o 22. 22, é o 22 mesmo. Aproximemo-nos. Agora vem a parte de aproximar. Aproximemo-nos com um coração sincero. Aqui nós observamos a sinceridade de Deus está vendo o nosso coração. Não adianta você aproximar para aparecer. Você aproxima com um coração sincero. Você entra na presença do Senhor através daquele que te conduz na presença do Senhor, o seu Filho. Você entra pela fé em Jesus Cristo. E nós vamos estar estudando bastante sobre isso, a fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. E nós sabemos que somente pela fé que nós podemos entrar na presença do Senhor. Aproximemos. Mas a maneira como nós vamos aproximar, com o coração sincero. Nós temos que aproximar diante do Senhor com um coração sincero, e daí também diz lavado com água. Lavado quer dizer purificado. E é importante nós lembrarmos que para apresentar, o sumo sacerdote, no dia da expiação, quando ele entrava ali para representar o povo, ele tinha que se banhar, tinha que chegar lá limpo. Nós também, ao aproximarmos do Senhor, nós temos que ser lavados, purificados, a maneira que somos lavados pela palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pela lavagem da água pela palavra. Então, aproximemo-nos com um coração sincero. Aproximemos com uma consciência limpa e também o corpo, nesse sentido, também lavado, purificado, através da palavra de Deus. Tito 3,5 diz que nós somos lavados pelo poder renovador e regenerador do Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra opera em nós para nos purificar. E assim nós chegamos à presença de Deus, nós podemos nos aproximar. Esta é a primeira resposta aqui no nosso texto, é a resposta da fé, aproximar pela fé. A fé começa primeiro quando a pessoa vê, eu preciso, eu necessito, eu tenho que ter. Enquanto a pessoa não observa que é pecador e necessita da salvação, ele não vai tomar o passo de fé. Primeiro ele tem que reconhecer o seu pecado, ele tem que ver a sua necessidade. Mas daí a fé continua baseando em fatos, as evidências. Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, convicção de fatos que se não veem. A fé tem que ser baseado nos fatos. Então primeiro você vê a necessidade, depois você vê as evidências, e daí finaliza com uma entrega. De nada adianta você falar, eu creio, e você não se entrega. Geralmente eu gosto de usar aquele exemplo lá nas cataratas de Niágara, nos Estados Unidos. Aqueles, como que chama esses homens? Equilibristas, né? Esticavam de um lado dos Estados Unidos para o outro lado do Canadá, um cabo de aço. E ali ele caminhava com audiência com pessoas do lado dos Estados Unidos e com pessoas do lado do Canadá. Chegava do lado do Canadá, todo mundo aplaudia. Daí este homem é fato verídico. Ele voltou e atravessou para o lado dos Estados Unidos, naquele equilibrando, e quando chegou daquele lado, todo mundo aplaudiu. Daí ele fez a pergunta, quem gostaria de ir comigo? Quem gostaria que eu carregasse nas costas e levasse e atravessasse aqui? Ninguém. Não apareceu uma pessoa. Mas vocês não confiam que eu consigo atravessar? Confiamos, mas não estava pronto a ter fé. Fé é isto, é entregar-se. Não adianta você falar só, tenho fé aqui na cabeça. Você tem que entregar. Tem um sentido de fé que uma tribo indígena
não estava, o missionário estava tentando traduzir a palavra e não conseguia, e de repente o índio chegou e pá, sentou na cadeira com toda a força. E aí ele falou o termo, eu não sei o termo que era na língua indígena. Aí o missionário falou: o que você fez agora? Ele disse: eu fiz isso, que é o termo que ele usou em relação à fé. Exatamente esta é a palavra que eu quero usar para a fé. Fé é sentar. Eu lembro do Haroldo lá na Praia da Vida, ele sempre pegava uma cadeira bem firme, viu? E sentava nela com força e mostrava: isso é fé, é sentar, é confiar. Você já viu muitas vezes quando a cadeira é meia bamba, meia ruim, você senta em cima das pernas? Eu já não aguento muito não, você senta sem confiar. Isso não é fé. Tem muita gente que está depositando a sua fé assim, em algo que pode quebrar, em algo que não vai te aguentar. Mas nossa fé tem que ser depositada em Jesus Cristo. Nós podemos confiar completamente na palavra de Deus, baseado nas evidências, nos fatos da palavra de Deus. Então a primeira maneira é aproximar pela fé. A segunda maneira é firmar pela esperança. Firmar pela esperança, verso 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aproximar com fé, e daí firmar pela esperança. É a esperança que é a âncora da nossa alma, é a esperança que vai nos dar firmeza. Nós cantamos firme nas promessas de Jesus. A promessa da volta de Cristo é uma promessa que nós temos que nos firmar nela. Nós temos que ter uma âncora sólida, firme, nesta promessa da volta de Jesus Cristo. E veja que verso 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança. Quando fala confissão, sabe que normalmente está se referindo ao batismo. Não vou dizer que aqui especificamente está falando ao batismo, mas é no batismo que você faz uma confissão pública da sua fé. Por isso que sempre nós falamos quando as pessoas são batizadas: por que você quer ser batizado? Para fazer o quê? Para dar um testemunho público da minha fé. A confissão. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Tempo atrás apareceu um lá com vacilão, né? Sem vacilar. Tem tanto crente que, se fosse pôr na testa, eu sou desse tipo, né? Que vacilo, não me firmo, começo e paro, começo a ler a Bíblia e paro, começo a orar e paro, começo a vir na igreja e paro. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Quem fez a promessa? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ele fez a promessa. Deus disse: eu acredito, assunto encerrado. Eu tenho que basear na palavra. Então temos, em segundo lugar, firmar pela esperança. A esperança que é baseado nas promessas. Eu gosto muito daquela passagem de Números 23, 19. Depois vocês podem sublinhá-la na sua Bíblia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Deus promete, e eu tenho que estar firme nas promessas de Jesus. Diz que certo pai deixou seu filho na esquina e disse para ele: daqui 30 minutos, daqui meia hora eu volto para te buscar, meu filho. Aconteceu que o pai saiu e o carro quebrou. E ele demorou 2 horas em vez de 30 minutos. O pai chegou apavorado e: será que meu filho vai estar lá? E lá estava ele, esperando na esquina, do jeito que o pai tinha pedido para ele esperar. Se fosse eu, acho que eu não esperaria, né? Sou tão impaciente por natureza. Mas ele esperou. E aí o pai perguntou: mas filho, você não ficou preocupado? Ele falou: não, pai, o senhor disse que voltaria, por isso que eu esperei.
porque eu sabia que o Senhor ia voltar. Cristo promete que Ele vai voltar. E nós temos que ter essa mesma confiança. Como filhos, confiarmos na esperança da volta de Jesus Cristo, sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel. Nós temos que nos firmar nas promessas de Deus. A entrada é franca, nós entramos pela fé. Mas depois que entramos, gente, para de ficar crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Para de ser vacilão, vai aqui, vai com o outro, Maria vai com as outras. Temos que ser firmes, firmes na promessa. Deus está procurando pessoas fiéis. Mas agora vamos para o terceiro convite. O terceiro convite é para provar pelo amor. Provar, experimentar pelo amor. Verso 24 e 25, continua no texto dizendo: consideremos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar uns aos outros. Nós temos que considerar uns aos outros. Cada um aqui é importante. Cada um faz parte do corpo de Cristo. Nós temos que ter esta consideração. Nós temos que ter prazer de estar na casa do Senhor por dois fatos. Primeiro, porque vindo na casa do Senhor eu tenho prazer de ouvir da palavra de Deus e estar na presença do Senhor. Mas sabe qual que é o outro fato? Salmo 16 fala sobre isso. Fala primeiro, o Senhor é o maior bem que eu possuo. Mas depois diz, e os santos que estão na terra são o meu maior prazer. Você precisa estar vindo na igreja primeiro para adorar o Senhor, mas também para considerar os irmãos, para ter comunhão com os irmãos. Como é importante, nós sabemos que hoje está uma moda de pessoas não irem à igreja. Eu posso fazer em casa, eu posso ter meu tempo de oração, minha leitura bíblica, e não preciso ir na igreja. Mas como que você vai poder animar um ao outro? É estando juntos, né? Considerar uns aos outros, estimular o amor. Estimular vem da palavra abanar o fogo. Nós temos que abanar. Geralmente quando você faz churrasco, você quer fazer aquelas brasas pegarem. Eu já não abano mais como no passado, eu pego o ventilador, né? A maioria faz isso, e vai tss, e o ventilador faz aquele fogo pegar. Sabe, nós estamos precisando isso entre nós, ter mais ventilador aqui para fazer o fogo pegar, para fazer a gente animar mais. Tem uns que estão meio desanimados, estão precisando de abanar a sua brasa, fazê-la pegar chama. Amém, assar melhor a carne. Considerar uns aos outros para estimularmos o amor e as boas obras. Irmãos, nós não somos salvos pelas obras, mas nós temos que praticar as boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Lembra, salvação, obras não tem nada a ver, mas para galardão, obras tem tudo a ver. Somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós temos que considerar, estimular, e agora vem a parte mais pesada. Nós temos que congregar. Irmãos, nós temos que congregar. Nós precisamos da igreja. A igreja é muito importante para o seu crescimento. Eu tenho sentido, e o pastor Newton mencionou, que muitos de nós só marcamos o ponto aí, viemos no domingo, pronto, já deu. Não é o suficiente. Nós temos que pelo menos ter 3 oportunidades. Cada um aqui devia fazer um propósito de ter o teu tempo de adoração, de pregação, que é esse tempo aqui, que você pode aproveitar para ser ensino, anotando, você está aproveitando para ele ser ensino. Então não se torna apenas uma pregação, é por isso que nós damos o boletim, tem umas lacunas para você preencher, sublinhamos ali para você preencher aquelas lacunas, para você estudar também, para você poder dar uma de Bereano, onde você estuda, vê se realmente é isto. Então vir à igreja
no domingo à noite não é o suficiente, porque você ainda precisa aprender mais. A melhor maneira de aprender é através da escola dominical. Por isso que também você precisa congregar vindo à escola dominical. A escola dominical é a escola sem igual, mas sempre foi nosso lema. Como que você vai aprender? Eu sei que, acho que foi hoje, a Silvia estava falando que ela falou num local, acho que em Lins, e daí a pessoa estava admirada, falou: onde você aprendeu isso? Na escola dominical. Irmãos, nós temos tanto para aprender na escola dominical. Nós temos que valorizar esse tempo de ensino. Se você é um crente que está precisando de um ventilador aí para fazer a sua brasa pegar mais fogo, você tem que vir também à escola dominical. Não é só vir no domingo à noite. E a terceira coisa que membros fiéis vão fazer é orar. Ah, mas eu posso, pastor, eu estou orando em casa, todo dia eu estou orando. Mas vem junto orar. Como é importante reunirmos. A casa do Senhor é chamada casa de oração. Por isso que esse tripé precisa ser seguido. Se você realmente quer crescer espiritualmente, você precisa vir para celebrar no culto à noite, para adorar o Senhor, ouvir a mensagem do Senhor, vir também para receber ensino, conteúdo da palavra de Deus na escola dominical, e vir também para ter tempo de oração. E a terceira parte que temos aqui no verso 25 diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Alguns têm o costume de não congregar. Isso aqui não é um slide meu, mas eu achei interessante. No texto anterior vimos que fomos colocados no corpo de Cristo, que é o verso que nós vimos: estimular uns aos outros a amor e a prática das boas obras. O que isso tem a ver com a minha frequência à igreja? Tem muito a ver. Porque eu só posso animar um ao outro se eu venho à igreja. Por isso não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Quanto vedes que o dia se aproxima. Está chegando o dia da volta de Cristo. E quanto mais vai aproximando esse dia da volta de Cristo, nós temos que nos congregar mais. Nós temos que estimular um ao outro mais, ao amor e à prática das boas obras. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia da volta de Cristo está chegando, e eu quero estar preparado para aquele dia. Eu não quero passar vergonha naquele dia. Eu espero que todos que estão aqui tenham esse mesmo desejo. Mas para tanto, você tem que estar congregando. Você tem que estar com a sua brasa acesa. Talvez você diz: ah, mas eu posso sozinho. Mas sempre lembra da ilustração: uma brasa sozinha, o que acontece com ela? Ela apaga. Nós precisamos um do outro. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes façamos as demonstrações. Quanto vedes que o dia aproxima, o dia da volta de Cristo. Nós temos que estar aguardando esse dia glorioso da volta de Jesus Cristo. Estou finalizando. Para concluir, tenho 4 observações importantes que nós devemos fazer juntos. Primeiro, nós podemos amar juntos. João 13, 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Depois diz: nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amar. Nós vamos ser conhecidos por causa do amor que nós temos uns pelos outros. A segunda coisa que nós podemos fazer juntos é trabalhar juntos. Trabalhar na obra do Senhor. No passado a gente fazia muitos mutirões. Era tão gostoso, trabalhando juntos em construção. Mas nós podemos trabalhar juntos na obra do Senhor. Tem muita coisa para ser feita. A UANSE está precisando tanto de professores. Você pode trabalhar, ajudar. Tem outros ministérios que a igreja pode te dar, que precisa de mais pessoas para ajudar. Temos que trabalhar. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando esta mensagem de amor, trabalhar juntos. Daí a terceira observação final é adorar juntos. Irmãos, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos evangelizando, quando nós estamos recebendo ensino,
Daí nós vamos poder vir e celebrar juntos de uma forma muito mais grandiosa. A nossa adoração vai ser uma adoração em espírito e em verdade. Nós vamos adorar a Deus com o nosso serviço, nós vamos adorar a Deus com as nossas vozes, nós vamos adorar a Deus com tudo que temos, adorar juntos. E finalmente, vamos aguardar juntos. Nós vamos estar prontos para aquele dia glorioso da volta de Jesus Cristo. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Como está a tua fidelidade? Se Cristo fosse voltar hoje, Ele te encontraria fiel? Prepara-te, ó José, ó Maria, ó Paulo, tem tantos Paulos, né? Maria, Paulo, para encontrares com teu Deus. Amós 4,12. Cada um de nós temos que estar preparado. A qualquer instante Cristo vai voltar. O que você vai ter para apresentar? A única coisa que nós vamos levar para o céu conosco são pessoas que aceitaram a Cristo através da gente. Então nós temos que trabalhar. A obra é muito grande. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí onde você está? Tem alguma área que foi mencionada nessa noite que está faltando na sua vida, fidelidade? Talvez você quer fazer o propósito de ser fiel na escola dominical. Talvez você quer ser o propósito de ser fiel no culto de oração. Ah, eu venho no culto domingo à noite, mas isso não é o suficiente, você precisa ter mais. Você precisava ter o tripé. Culto de oração, culto de ensino na escola dominical e o culto de celebração e adoração à noite. Bondoso Deus e Pai, o Senhor está procurando pessoas fiéis aqui na igreja. Eu sei que tem muitos que têm o desejo de ter uma fidelidade maior, mas o inimigo tem desanimado eles. Pai, que nós possamos animar um ao outro a sermos fiéis, animar um ao outro para vir à igreja, animar um ao outro a trabalhar para o Senhor, estimularmos ao amor e às boas obras. E que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o seu povo, agora e para todo sempre. Amém.